Cinebiografias é um dos gêneros que vem cada vez mais consumindo o nosso cinema brasileiro. Cada vez mais ela vem nos consumindo. Então eu pensei, tem vários artistas, pessoas famosas no Brasil que até hoje não tem sequer uma biografia, cinebiografia. E se tiver, ainda é uma merda. Então eu pensei, e se eu fizesse uma lista com todas essas pessoas e criasse um vídeo sobre isso? Então esse vai ser o intuito do vídeo. E se você ficou interessado e quer saber quais são as pessoas que estarão nesse vídeo, fique até o final, que o resultado pode até te surpreender. Talk guys, Tassi na voz e olha, como vocês já sabem, essa vai ser a ideia do vídeo. E olha, eu trouxe pessoas variadas, desde um comediante, desde um escritor, também teremos um cara que fundou uma das coisas mais usadas no mundo todo, então teremos de tudo. Então vamos logo para o primeiro, Silvio Santos. Sim, Silvio Santos foi um dos primeiros que eu pensei, que foi o que veio, e eu pensei, pô, esse tem que ser o cara que tem que estar em meu vídeo. E tipo, pá, ele veio na minha mente, porque hoje de manhã eu estava vendo o nosso querido filme Silvio Santos Vem Aí, do Leandro Hassum, que, na moral, é uma grande bosta. Um dos piores filmes cinebiográficos que eu já vi na minha vida. Então é isso. Na minha opinião, o filme bom do Silvio Santos não tem que ser em apenas um acontecimento, como foi no filme do Leandro Hassum, Silvio Santos Vem Aí, que focou na presidência, na candidatura, ou o filme do nosso querido Rodrigo Faro, que focou no assalto na casa do Silvio Santos. Eu acho que poderia ser um filme cinebiográfico contando a trajetória do Silvio Santos. Eu sei que isso tudo não caberia em apenas um filme, mas daria pra, tipo, dar uma resumidinha em cada coisa. Separaria o filme em 3 partes. Ele, na sua adolescência... em uma parte eu separaria na sua adolescência, ele criança e ele jovem. No outro eu colocaria ele mais velho, tipo lá pra uns 30 anos, 40. E depois pro final da carreira dele, que seria ele mais velho e chegaria até a sua morte. Eu separaria entre esses 3 tópicos da carreira do Silvio Santos. Colocaria polêmicas, colocaria um monte de coisa que ele já fez. Tipo, colocaria tudo. Eu acho que esse seria o filme ideal. Eu não romantizaria o Silvio Santos. Tipo, se ele é um filho da puta, ele vai ser um filho da puta nesse filme, entendeu? Se ele é um cara honesto, ele vai ser um cara honesto nesse filme. Então eu separaria por partes e eu acho que esse filme seria perfeito. Esse filme teria uma pegada do nosso querido Bingo, o Rei das Manhãs. Esse seria perfeito pra ele. Eu acho que seria o filme que, tipo, eu deixaria num pôster do lado do estúdio, pensando, pô, eu tenho que fazer inspirado naquele filme. Foi nisso que eu pensei quando eu pensei em criar um filme do Silvio Santos, que foi uma ideia que eu pensei. Eu acho que seria perfeito ele ser baseado em algo parecido com Bingo, o Rei das Manhãs. Acho que essa é uma ideia perfeita. E se fosse pra dar um título, eu daria o seguinte: Silvio Santos, o rei da televisão brasileira. Machado de Assis. Para o filme do Machado de Assis, eu focaria em 3 obras que ele criou e também eu focaria naquele tempo, já que tinha muito racismo e pra quem não sabe, Machado de Assis é negro. Então, tipo, eu focaria nos principais 3 livros, que seria Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Alienista e Dom Casmurro. Desses daqui eu não conheço muito. Dom Casmurro eu não sei quando que eu vou ler. O Alienista eu li esse ano, foi o primeiro livro que eu li. E o outro que eu li, que eu vou ler, que vai ser Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não sei nada, mas eu sei que, cara, o nosso querido Machado de Assis, ele é muito foda em criar livros. Cara, eu me apaixonei pelo livro O Alienista e eu acho que é perfeito, tipo, ter um filme focado no Machado de Assis. Tipo, naquela época era cheio de escravidão, ele era negro, tinha muito preconceito, poderia focar nessa cidade, nessa época do Brasil. Eu acho que seria perfeito isso. Eu não vou falar tanto sobre ele como eu falei do Silvio Santos, porque conheço muito pouco do Machado de Assis. Mas eu acho que um filme mais assim, tipo, um drama bem pesado, tipo, Ainda Estou Aqui, acho que seria perfeito pra esse livro. Não, perfeito pra esse filme, no caso. Tipo, Ainda Estou Aqui misturado com a rede social. Já que não seria focado em uma obra só. Seria focado em várias e também os bastidores da obra, entendeu? Seria meio que isso. E é isso que eu focaria. E se fosse pra dar um nome, eu acho que eu daria Assis. Isso. Simples e curto. Apenas Assis. Renato Aragão. Esse filme eu focaria numa coisa bem diferente. Eu focaria na vida do nosso querido humorista, que pra mim é um dos melhores, top 3 melhores humoristas do Brasil, o nosso querido Renato Aragão.
Eu amo esse cara, eu amo esse ator, eu gosto demais do Renato Aragão. Tipo, eu acho que daria pra criar um filme muito foda sobre isso. Tipo, poderia focar na carreira dele, em alguns filmes, principalmente nos filmes mais polêmicos, como Didi Quer Ser Criança, e também focaria na sua vida pessoal. Tipo, as suas tretas com o bebê, também, a televisão, o foco dele no programa dos Trapalhões que tinha, em tudo. Tipo, eu dividiria em 3 partes. A sua vida pessoal, a sua vida na TV e os seus filmes. Eu focaria nessas 3 partes, que eu acho que seria perfeito pra um filme do Didi, tá? Eu acho que seria perfeito. Poderia ser um filme bem pesado, mas com drama, tipo Bingo mesmo. Tipo o filme do Bingo. Eu acho que seria perfeito, com uma pegada ainda B-Studio, a série B-Studio, que eu acho que seria muito bom. Tipo, os bastidores de Hollywood, só que aqui os bastidores do cinema que o Didi fazia. Eu acho que seria perfeito, um filme tipo, que seria um drama bem pesado mesmo. Tipo a série do Bingo como... A série não, o filme do Bingo como eu mencionei. Eu acho que seria perfeito esse filme. Esse filme seria uma obra de arte do Didi. Eu não queria que passasse perna pra ele. Se ele fez alguma bosta na carreira dele, eu acho que seria necessário colocar nesse filme, e é isso. E se fosse pra dar um nome pro filme, eu daria... Didi, o Atrapalhão. Lampião. Olha, um filme do Lampião, eu misturaria alguns filmes. Tipo, os filmes de faroeste antigo, junto com o nosso querido filme do nosso querido Quentin Tarantino, Django Livre. Seria um filme bem violento mesmo, passado no sertão brasileiro. Eu acho que seria muito foda, porque por muitos, o Lampião é visto como um herói, só que pra mim ele não era herói não, e era um bandido safado. E é isso, eu acho que eu colocaria isso nesse filme. Um filme bem violento mesmo, sem medo. Tipo, um filme bem Django Livre, cheio de sangue, matança, um regime por cima de tudo. Eu acho que seria perfeito pra esse filme. Eu gostaria demais de ver esse filme. E facilmente eu mostraria pro meu filho, tipo, que ele fosse um adolescente mais velho, tipo uns 16, 17 anos. Eu acho que seria perfeito pra mostrar também a nossa cultura brasileira, né? Comidas típicas, essa época, o sertão, o Nordeste, mostraria tudo. E eu acho que isso tá faltando pro Brasil. Eu não sei como que não tem um filme foda do Lampião ainda, e eu acho que ele seria perfeito. Eu não vou focar tanto no Lampião porque eu não sei muito dele. Mesmo eu gostando de mais de história, eu não sei muito do Lampião. E se fosse pra dar um título, eu colocaria Lampião, Cabra Safado, Raul Seixas. Vamos agora pra o pai do rock brasileiro, Raul Seixas, que pra mim seria um filme bem caótico, bem foda, bem divertido, mas ao mesmo tempo seria um drama pesado, que seria um filme muito foda. Eu misturaria, tipo, algo fantasioso, tipo Rocketman, e algo bem dramático, tipo Homem com H. Eu acho que seria um filme muito foda, com identidade brasileira. E eu misturaria várias músicas e que seriam bem selecionadas, como o nosso querido Eu Nasci há 10 mil anos atrás. E tipo, muito foda. Eu amo essa música e seria a música principal desse filme, que eu gosto demais. E Tente Outra Vez, que também é uma boa música, que seria bem poética pra esse filme. Aluga-se. Se eu não me engano, tem uma que chama Mosca na Sopa, que eu gosto demais também, eu não vou lembrar por título. E é isso. Seria um filme bem caótico da vida do Raul Seixas e eu ia gostar demais de ver. E eu acho que tá faltando o filme do Raul Seixas. Um filme bom mesmo. Um filme foda. Eu não sei se ele tem filme, se ele tem série, se ele tem alguma coisa. Mas eu acho que seria bem foda um filme do Raul Seixas, focado nele. E se fosse pra dar um título, eu daria Eu Nasci há 10 mil anos atrás, Santos Dumont. Eu não consigo acreditar como que o pai da aviação, um dos caras mais importantes da história brasileira e até da história mundial, não tem um mísero filme. Pelo menos eu sei que ele não tem um mísero filme. Cara, é o pai da aviação, Santos Dumont, todas as polêmicas que teve, o jeito que ele morreu, que ele se suicidou. Não, muito foda. Acho que daria pra criar um filme numa pegada Oppenheimer, só que não tão foda assim. Tipo, ele em algumas partes preto e branco e outras partes colorida. Acho que seria muito foda um filme do Santos Dumont. E não sei como que não tem ainda um filme do Santos Dumont, velho. O filme dele, focado, ó, eu dividiria em 3 partes. A juventude dele, que seria mais focado na família dele, tudo que ele passava em casa. Depois, a criação do projeto, que seria meio que o auge da carreira dele. E dividiria a 3ª parte nas polêmicas, que seria as polêmicas tanto dos irmãos Ritter, eu não vou lembrar o nome, mas era alguma coisa tipo Ritter,
vai estar aparecendo aí na tela. Também, além dessas polêmicas dos irmãos, também eu colocaria o porquê que ele se suicidou, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, porque as suas obras estavam sendo usadas para destruir como armas de guerra, armas bélicas, e ele não gostava muito disso, entendeu? E eu acho que seria dividido em 3 partes, e essas 3 partes é perfeita. E se fosse pra dar um nome pro filme, eu daria Santos Dumont, o pai da aviação. E aí, o que você achou do vídeo? Você gostou? Você gostou da seleção das pessoas brasileiras que eu fiz? Você não gostou? Você quer fazer uma aí também? Deixa aí nos comentários. E olha, deixa o like, se inscreve no canal, dá uma força aí pra nós, porque isso ajuda demais. Compartilha para ter mais pessoas envolvidas com o canal. E olha, se acaso não se vermos nunca mais, tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Falou!